Seja muito bem-vindo ao canal Hora de Histórias Assombradas. Se você já faz parte dessa jornada sombria comigo, quero agradecer por toda a paciência e carinho durante o tempo em que estive ausente. Precisei me afastar por um motivo pessoal, mas agora estou de volta. E não venho sozinho. Volto com novas histórias. Relatos misteriosos. Casos reais que desafiam a lógica, e que talvez mexam com algo que você preferia manter adormecido. Agora, se essa é a sua primeira vez aqui, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e se juntar a nós nessa travessia por entre o desconhecido. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com quem também gosta de sentir aquele arrepio na espinha, e deixar nos comentários o que achou da história de hoje. Isso é essencial para o crescimento do canal e me motiva a continuar trazendo essas experiências perturbadoras para vocês. E falando em comentários, se você tem uma história estranha, sobrenatural, ou simplesmente algo que nunca conseguiu explicar, compartilha comigo. Escreva nos comentários. Eu leio tudo. E quem sabe, a sua história não vira um vídeo no futuro. Só peço uma coisa: respeito. Algumas histórias podem parecer improváveis, exageradas, ou até impossíveis de acreditar. Mas outras podem tocar em algo que você mesmo já viveu, ou que ainda vai enfrentar. Todas as histórias contadas aqui foram enviadas por pessoas reais, ou retiradas de fóruns onde o medo é constante, e o inexplicável é rotina. O sobrenatural é real. Alguns acreditam. Outros preferem negar. Mas a verdade é que nem tudo pode ser explicado. E às vezes, aquilo que a gente finge que não existe é justamente o que está mais perto da gente. Então, apague as luzes. Coloque os fones. E prepare a sua mente. Porque a história de hoje vai te perseguir até depois do fim. O retrato e a sombra. Ainda sinto o ar frio daquele outono de 1998, em Indaiatuba. O vento não era só vento, parecia um sussurro. As folhas secas no chão dançavam, e os galhos nus das árvores, esqueléticos, apontavam para o velho cemitério da cidade. Um lugar que, mesmo antes de tudo acontecer, já carregava uma fama estranha. Histórias abafadas, murmúrios que passavam de boca em boca. Eu tinha 16 anos na época, e com a idade vinha aquela coragem burra, sabe? Tipo, vamos ver o que bicho pega. Minha amiga, a Camila, sempre foi mais na dela, mais cética. Mas até ela cedeu à curiosidade. E lá fomos nós, eu e a Camila, em direção àquele lugar sinistro. O cemitério era ainda mais sombrio do que eu imaginava. Lápides velhas, algumas cobertas por musgo, outras rachadas como se quisessem esconder os nomes que mal se podia ler. Uma névoa rala rastejava pelo chão, e o silêncio, o silêncio ali pesava. Só se ouvia nossos passos e o farfalhar das folhas secas. A gente andava meio rindo de nervoso, com as lanternas tremeluzindo, e eu, na frente, acabei tropeçando. Era uma moldura de metal enferrujado, quase escondida debaixo das folhas. Dentro dela, uma fotografia amarelada, rasgada nas bordas. Um garoto, talvez uns 7 ou 8 anos, cabelo escuro caindo na testa, e uns olhos, cara, aqueles olhos eram perturbadores. Fundos, intensos, como se carregassem uma tristeza imensa, quase uma súplica. O mais estranho é que a foto estava em cima de um túmulo sem nome, sem nenhuma inscrição na lápide quebrada. Só uma cruz de ferro torta e musgosa. Eu senti um arrepio que subiu pela espinha, mas a curiosidade foi mais forte que o medo. Sem pensar direito, guardei a foto no bolso. Aquela noite, já em casa, deixei a fotografia em cima da minha escrivaninha, virada para cima. Apaguei a luz, e foi aí que tudo começou. Os olhos do menino na foto, antes estáticos, pareciam me seguir. Para onde eu olhava, eles estavam ali, me observando com uma intensidade que eu não sabia explicar. O ar do quarto ficou gelado, denso, e o silêncio se tornou pesado, sufocante. Eu me encolhi debaixo das cobertas, o coração batendo forte. Nos dias seguintes, as coisas começaram a piorar. Eu estava na sala, a televisão ligada, quando ouvi um ranger de porta no andar de cima. Fui ver, e a porta do quarto da minha mãe estava aberta, rangeando devagar.
Ninguém mais em casa. Fechei. Pouco depois, de novo. Pensei que era vento, mas não tinha nenhuma janela aberta. E aí vieram os sussurros. Não eram palavras, mas uma voz infantil, quase um lamento abafado, que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum. A Camila, minha amiga cética, foi quem mais sofreu. Uma noite, ela me ligou desesperada. Contou que estava no banheiro, se olhando no espelho, e jurou ter visto o reflexo do garoto da foto atrás dela. Um sorriso triste, quase zombeteiro, antes de sumir. Ela gritou, os pais dela correram, mas não tinha nada. Depois disso, a Camila vivia com calafrios inexplicáveis e uma sensação constante de estar sendo observada. Ela mal dormia. As manifestações se tornaram mais frequentes, mais reais. Risadas infantis, frias e agudas, ecoavam de madrugada, não só na minha casa. A Camila me contou que ouvia as mesmas coisas. Eu comecei a ter pesadelos horríveis. Sempre o cemitério, sempre aquele túmulo sem nome, e a mesma pergunta sussurrada por uma voz infantil, quase um choro: por que me levaram de lá? Por que me abandonaram? O medo nos separou. A Camila não queria mais ir na minha casa, nem eu na dela. Eu me sentia culpado, atormentado. Sabia que a foto era a causa de tudo. Ela me pressionou, e eu decidi. Tinha que devolver aquilo. Voltei ao cemitério numa tarde chuvosa, as lágrimas se misturando à garoa. Com as mãos tremendo, deixei a moldura enferrujada em cima da lápide sem nome, exatamente onde a tinha encontrado. Naquela noite, o silêncio voltou. O ar gelado sumiu. Os barulhos pararam. Mas nem tudo voltou ao normal. A lembrança daquele garoto, dos sussurros e dos pesadelos permaneceu gravada na minha memória e na da Camila. Até hoje, os mais velhos de Indaiatuba evitam aquele cemitério ao cair da tarde, principalmente no outono. Dizem que o menino ainda aparece, uma silhueta entre os túmulos, para quem ousa perturbar a paz dos mortos. A foto nunca mais foi vista, mas ainda hoje, em noites bem silenciosas, eu juro que consigo ouvir uns risos distantes, infantis e melancólicos, vindo do cemitério. E sinto aqueles mesmos olhos, profundos e tristes, me acompanhando da escuridão. Como um lembrete eterno de um segredo guardado num pedaço de papel amarelado. Um segredo que eu, por pura burrice de adolescente, trouxe para perto demais. De arrepiar, não é? A ideia de uma fotografia que guarda uma presença é de deixar a gente pensando. Se um pedaço de papel amarelado pode carregar um segredo tão sombrio, imagine o que uma casa inteira pode esconder. Agora, vamos embarcar em outra parte da nossa viagem. Para o interior do Paraná, onde uma casa tem um segredo preso em um sótão. Uma porta que insiste em bater sem motivo, mesmo quando não há vento. Apaguem as luzes, porque o que vem a seguir vai te fazer questionar a segurança do seu próprio lar. As batidas na porta do sótão. Era 2002. Meus pais, buscando uma vida mais tranquila, resolveram se mudar de Curitiba para uma casa antiga no interior do Paraná, lá em Pato Branco. A casa, dos anos 40, tinha uma beleza rústica, sabe? Meio melancólica. As janelas altas de madeira filtravam a luz de um jeito poético, o chão rangia a cada passo, como se contasse histórias silenciosas, e tinha um sótão, trancado há anos, que exalava mistério. Apesar de tudo parecer charmoso e acolhedor, algo ali parecia fora do lugar, um silêncio constante, quase incômodo, como se o tempo tivesse parado, e a própria casa prendesse a respiração. Eu tinha 15 anos, e uma sensibilidade que logo me fez perceber algo estranho. Sempre na mesma hora, entre 2 e 3 da manhã, uma porta batia com força no andar de cima. Era a única porta do corredor superior, a do sótão, que meus pais juravam que ficava trancada com um cadeado velho e robusto desde que compraram a casa. Um cadeado que, em teoria, impossibilitaria qualquer abertura. No começo, eu achava que era o vento forte do interior, entrando pelas frestas. Mas o som era forte demais, um baque surdo e violento, como se alguém estivesse empurrando a madeira com raiva, ou com desespero. Uma noite bem silenciosa, com os nervos à flor da pele, decidi ficar acordada para investigar.
Sentei na escada que dava para o corredor, com o coração batendo forte no peito, e vi com os próprios olhos. O cadeado não se movia 1 milímetro, mas a porta tremia, sacudia, como se alguém, ou algo, do outro lado tentasse sair, com uma fúria contida. O som era seco, violento, quase um soco na madeira. E então, silêncio absoluto, tão pesado que parecia sufocar o ar. Não parou por aí. Toda madrugada, sem falha, a porta batia. Sempre no mesmo horário. Sempre do mesmo jeito. E depois, aquele silêncio opressor, que parecia zombar da minha sanidade. Tentei ignorar, colocar fones de ouvido, até dormir no sofá da sala, mas a sensação de angústia era constante. Os pesadelos começaram a me assombrar, sabe? Eu sonhava com uma mulher de vestido antigo, esvoaçante e escuro, com os olhos escurecidos e sem brilho, batendo freneticamente na porta, tentando desesperadamente ser ouvida. Às vezes, ela chorava, um lamento silencioso que cortava o coração. Outras, gritava o nome Helena com uma voz rouca e desesperada. E sempre terminava me encarando com um olhar de desespero e raiva, como se me culpasse por algo que eu nem sabia o que era. Certa noite, um estrondo me tirou do sono. Não era a porta batendo, mas algo mais forte. Corri até o quarto dos meus pais, mas eles não ouviram nada, dormindo tranquilamente. Subi as escadas com o coração acelerado, um pressentimento gélido no estômago. A porta do sótão agora estava entreaberta, e o cadeado velho e enferrujado caído no chão, como se tivesse sido arrancado por uma força invisível. Lá dentro, tudo coberto por uma camada espessa de poeira e teias de aranha que pareciam uns véus fantasmagóricos. Mas no canto, um espelho antigo, manchado pelo tempo e quase opaco, refletia algo que não devia estar ali, a silhueta da mulher dos meus sonhos, parada atrás de mim, com os braços estendidos, como se quisesse me tocar. Eu me virei num impulso, o grito preso na garganta, mas não tinha ninguém. Apenas o vazio. Depois daquele dia, meus pais, percebendo meu pavor, trancaram a porta de novo com um cadeado novo e mais forte e mudaram o espelho de lugar, levando-o para o quartinho de bagunça lá embaixo. Mas o barulho nunca parou. Pelo contrário, começou a acontecer mais cedo, e com mais violência. Os batentes da porta começaram a rachar, e uns pequenos arranhões, tipo marcas de unhas, apareceram na madeira, por dentro, como se a entidade estivesse tentando fugir ou arrombar a porta. Minha família ainda mora lá, acostumada com a estranha rotina da casa. Mas eu nunca mais subi aquelas escadas. E todos sabemos que, quando chega a madrugada, a porta volta a bater. Sempre do mesmo jeito. Como se o que está lá dentro ainda esperasse, por alguém, e a batida fosse um eterno clamor, uma súplica desesperada para ser libertado. Assustador, não é? Pensar que uma casa pode prender uma energia tão forte a ponto de não conseguir mais se libertar. Se paredes e portas podem guardar segredos, o que dizer de um espelho? Acredita-se que eles são portais, janelas para outros planos. E a nossa próxima história vai te mostrar que nem todo reflexo é apenas a sua própria imagem. Prepare-se, porque a Renata descobriu que seu espelho antigo escondia um observador que não era bem-vindo. O Homem no Espelho, 2006. Eu nunca vou esquecer o ano de 2006. Eu, Renata, uma designer de 28 anos, decidi que era hora de dar uma nova vida ao apartamento que herdei da minha avó, lá no charmoso Ipiranga, em São Paulo. Era um lugar antigo, com um piso de taco que gemia a cada passo, paredes que tinham perdido a cor para o tempo e um espelho, esse espelho. Enorme, oval, incrustado na parede do corredor. Uma verdadeira peça dos anos 60, com uma moldura de madeira escura, toda entalhada. Minha avó, que era uma mulher com uma sabedoria tão particular, sempre se recusou a tirá-lo. Ela dizia, com uma voz que me dava arrepios, que espelhos guardam memórias, e algumas devem ser respeitadas, pois são pedaços de almas refletidas no tempo. Durante a reforma, confesso que até pensei em me livrar dele. Achava que não combinava com o meu estilo, meio antiquado. Mas o marceneiro que contratei, um senhor com cara de poucos amigos e muita experiência, recusou-se veementemente a tirá-lo. Ele balançou a cabeça, dizendo que aquilo não era um vidro comum.
que era pesado demais, como se carregasse algo além do reflexo, uma energia densa e quase palpável. A recusa dele, que parecia visivelmente desconfortável, me deixou com uma sensação estranha, mas acabei desistindo da ideia. Que arrependimento! Aos poucos, as coisas começaram a desandar. Coisas estranhas, sabe? Uma noite, eu voltava do banheiro, as luzes apagadas, e ao passar pelo corredor, vi. Eu juro que vi. O reflexo de um homem parado bem atrás de mim no espelho. Ele vestia um terno escuro, um chapéu antigo, e um sorriso frio, quase imperceptível, pairava nos lábios dele. Eu me virei num sobressalto, um grito preso na garganta, o coração disparado, mas não tinha ninguém. Apenas o corredor vazio, silencioso, e a minha própria imagem pálida refletida. Eu tentei me convencer de que era cansaço, coisa do estresse da reforma. Mas não era. Aquilo se repetiu. Sempre no mesmo espelho. Sempre o mesmo homem, com aquele olhar fixo, perturbador. Ele parecia me observar, uma presença silenciosa e onipresente que me sufocava. Então, em uma madrugada chuvosa, fui acordada por um som vindo do corredor. Pareciam passos pesados, arrastando-se lentamente. Eu acordei em pânico, o coração batendo tão forte que achei que ia saltar pela boca. Fui até lá, com a lanterna do celular tremendo na minha mão, e o espelho estava embaçado por dentro, como se alguém tivesse respirado bem pertinho do vidro, deixando um rastro de umidade. No centro, uma palavra escrita com o dedo, clara e assustadora: fique. Eu tentei cobrir o espelho com um lençol grosso, mas ele caía sozinho várias vezes durante a noite, como se uma mão invisível o puxasse para baixo. Coloquei móveis pesados na frente, uma cômoda antiga e uma cadeira, mas eles eram arrastados durante a noite, sempre revelando o espelho de novo. Era um inferno. Desesperada, eu decidi filmar o corredor. Coloquei a câmera do celular num tripé. Em uma das gravações, por uma fração de segundo, eu vi a silhueta do homem no reflexo. Parado. Observando. Meu sangue gelou. Aterrorizada, procurei uma benzedeira que minha avó costumava visitar. Uma senhora com olhos sábios e uma voz que me acalmava. Ela disse que aquele espelho não refletia o presente. Que era uma janela, para algo preso entre o agora e o que já foi. Um espírito. Um fragmento de alguém que viveu e morreu ali, talvez de forma violenta, talvez sem ser notado, e que estava preso naquele reflexo, buscando uma conexão com o mundo dos vivos. Ela me aconselhou a não tentar tirá-lo, mas a respeitar a presença, porque a avó sabia o que fazia. Eu deixei o espelho. Apesar do conselho, o medo era muito maior que a coragem, e eu decidi me mudar de casa pouco depois. Encontrei um apartamento moderno, sem espelhos antigos. Mas o apartamento da minha avó, ele continua vazio, trancado, um segredo guardado entre suas paredes. Quem passa pelo corredor do prédio jura ouvir os barulhos lá dentro, tipo sussurros e arrastos. E se alguém tiver coragem de olhar pelo olho mágico da porta 304, vai ver o corredor refletido no espelho, ainda lá. E quem sabe, vai ver o homem também, esperando, com aquele sorriso frio, por mais uma alma curiosa. E com essa história arrepiante da Renata e seu espelho assombrado, finalizamos nossa viagem pelo inexplicável aqui no canal Hora de Histórias Assombradas. Pense comigo, e se a nossa imagem que vemos no espelho não for apenas um reflexo, mas um portal para algo que nos observa de volta? Algo que, talvez, nunca nos deixe ir. Meu muito obrigado por terem ficado até o final, mergulhando comigo nesses relatos que nos fazem questionar os limites da nossa realidade. Se você chegou até aqui, já sabe a importância de se inscrever, deixar um like e comentar para ajudar o canal a crescer. E se você tem um relato que te tira o sono, compartilhe nos comentários. Quem sabe a sua história não aparece no nosso próximo vídeo. Querem me ajudar a manter o canal e melhorar a qualidade dos nossos vídeos? Se inscrevam, comentem e compartilhem para ajudar no engajamento. Um abraço e até a próxima história que vai te deixar sem fôlego.